Eu quero ler um texto com vocês hoje, e a gente vai começar hoje uma série de mensagens aqui na nossa igreja no livro de Tiago. Então, nesse mês de setembro, eu quero convidar você a participar dos nossos cultos. E se você não pode vir à noite, pelo menos que você assista aos nossos cultos à noite, mas se você puder, venha também, aonde nós vamos, de uma maneira expositiva, pregar aqui sobre o livro de Tiago, ok? E o livro de Tiago, ele fala sobre sabedoria. E se tem um tema que a gente precisa ruminar, eu sei que quem rumina é um animal, isso, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sabe quando a gente processa aquilo e processa de novo e processa de novo? Sabedoria é algo que a gente precisa processar aqui no nosso coração e na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando tem uma partida de futebol e os repórteres, eles são assim muito, muito perspicazes, eles querem pegar aquela entrevista do cara que está saindo do campo, porque quando o cara está ali no calor do jogo, ele fala coisas que quando ele está no estado normal dele, ele não falaria. E às vezes na nossa vida, no calor da vida, nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer e fazemos por impulso. Existem duas coisas que revelam muito o nosso coração. A primeira coisa é poder. Você dá poder para uma pessoa, você vai ver o que ela tem aqui dentro. Mas há uma segunda coisa também, que é o problema. Rapaz, sabe aquele ditado que você quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal com essa pessoa. Quando ela comer ali 1 quilo de sal, estiver botando sangue para fora, ela vai mostrar quem ela é. E de fato, Tiago, essa carta, né, essa epístola de Tiago, ela foi escrita, só para você entender, naquele tempo havia uma perseguição aos cristãos. Queriam matar os cristãos. E eles foram dispersos, enviados, cada um foi para um canto escondido. E eram muitos, eram assim, muitos cristãos. Pensa aí, 20 mil cristãos que se dissiparam, sumiram, foram para os altos das montanhas, foram para outros países. E Tiago, ele escreve essa carta. E você vai ver aqui as 12 tribos de Israel, que simboliza, né, as tribos de Israel, que simboliza o povo de Israel, aqueles que se encontram na dispersão. Ele usa essa palavra, ou seja, aqueles que estão dispersos. E eu quero ler com vocês aqui o capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 1 até o versículo 11. A gente vai projetar aqui. Se você puder, acompanhe essa leitura comigo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, eu vou explicando aqui. Estava todo mundo disperso, todo mundo passando muita dificuldade. E Tiago começa dizendo, olha só, fiquem felizes por vocês estarem passando esse momento difícil. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, na condição humilde,
Ou seja, ele está falando aqui de alguém muito pobre. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Olha só, forte isso, né? Porque ele, o rico, passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago, ele escreve essa carta àqueles irmãos que estavam dispersos, passando por um momento de muita dificuldade. Você imagina o que é você, da noite para o dia, ter que deixar a sua casa. Eu tive há 2 semanas no Chile, e o Chile é um país que está entre algumas placas tectônicas. Então, o que acontece no Chile? Todo dia, não sei se você sabia disso, todo dia tem um terremoto. Alguns terremotos até. Só que existem terremotos que você não sente. E eu fiquei hospedado numa casa, e eles estão lá desde 2005, se eu não me engano, e eles pegaram aquele terremoto que houve no Chile, que foi um terremoto de magnitude 7 ou 8, que destruiu grande parte de Santiago, muitos prédios caíram, tal e tudo mais. E essa família que mora nas montanhas recebeu amigos que ficaram sem casa e que passaram ali um longo período na casa deles. Você consegue imaginar você tendo que, da noite para o dia, sair da sua casa? Você perdeu sua casa. Você teve que deixar tudo. Você perdeu suas coisas. Eu fico imaginando esse pessoal fugindo da perseguição. Quantas coisas eles tiveram que deixar? As roupas, eles não veriam mais. Os bens. E é fácil a gente perceber que esse era um momento de muita dificuldade para essas pessoas. E Tiago, ele fala assim, olha, meus irmãos, fiquem felizes por vocês passarem por uma provação. Porque essa provação, quando confirmada, vai produzir em vocês uma perseverança. Tiago está dizendo o seguinte, olha, as situações difíceis, elas fazem parte da nossa vida. E vocês precisam aprender a enxergar de uma outra maneira as dificuldades que vocês enfrentam. Porque hoje vocês estão muito mais preparados para a vida e para os desafios do que antes. Então, eu sei, é difícil, mas fiquem felizes, mesmo enfrentando esse momento difícil que vocês estão enfrentando. E aí o versículo 4, ele fala, a perseverança deve ter uma ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Que descrição interessante que Tiago faz aqui. Tiago, ele diz que, em outras palavras, Deus muitas vezes permite que a gente passe por um momento difícil, por situações difíceis na nossa vida, para que o nosso coração seja lapidado. E quando Deus, ele faz essa obra na nossa vida, quando Deus vem lapidando o nosso coração, nós saímos mais fortes. Nós somos fortalecidos. Eu queria te fazer uma pergunta simples, mas muito importante. Muitas vezes a gente reclama porque algumas coisas saem do lugar. E essa é a pior maneira da gente passar por uma provação. Eu entendo que quando a gente passa por uma provação, e aí entendo, eu vou explicar isso, que provação é uma coisa, tentação é outra. Deus não tenta ninguém, porque tentar é convidar a pecar. Mas provação é um teste da nossa fé. E Deus testa a nossa fé. Quando Deus, ele nos prova,
é porque Deus quer que nós cresçamos. E não há outra maneira de você crescer sem ser provado. E é interessante porque a gente vê, por exemplo, Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de dar a ele o filho da promessa, não foi? Deus trabalhou 13 anos na vida de José, e José, que foi tirado da casa dele e levado lá para o Egito, por 13 anos ele foi trabalhado até que ele pudesse estar no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés, antes dele ser um líder do povo. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos, antes de enviar esses apóstolos no mundo. E eu me pergunto, e eu pergunto a você, há quanto tempo Deus vem trabalhando na sua vida? Deus, Ele está lapidando o nosso coração. E aí eu quero que você olhe essa descrição, porque talvez você diga assim, olha, mas eu estou passando por isso há muito tempo. Eu sei. Sim, é verdade. Mas guarde isso. Nesse processo, Deus está lapidando seu coração para que você se torne uma mulher ou um homem sábio. E aí vem a pergunta, o que é sabedoria? Sabedoria é mais do que conhecimento. Guarda isso. Sabedoria é mais do que conhecimento. Na verdade, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento, ele pode ser definido, nesse contexto que a gente está, aqui como conhecer a Bíblia. Eu conheço a Bíblia. E tem muita gente que conhece a Bíblia de trás para frente. Se eu perguntar aqui rapidinho, onde é que fica Esdras? A pessoa fala, eu sei. Onde é que fica Miqueias? Eu sei. Gente, eu posso confessar um pecado aqui publicamente? Às vezes eu me perco. Nesses profetas menores eu tenho que fazer conta e cantar musiquinha. É assim mesmo. Mas pensa comigo. Preste atenção. Se você conhecer a Bíblia, mas não saber aplicar a Bíblia, isso é falta de sabedoria. Porque do que adianta você conhecer, mas não aplicar? Sabedoria é isso. É você aplicar o conhecimento. Preste atenção aqui em algo que eu vou dizer para você. Existe uma historinha que a gente conta para as crianças. A historinha do homem que não foi para o céu por causa de 20 centímetros. Sabe disso? Conhece essa história? E quando a gente fala isso para as crianças falam assim, uau, mas como assim 20 centímetros? É porque esse homem tinha a Jesus aqui, na cabeça, no intelecto, mas não tinha no coração. O conhecimento, ele precisa descer para o coração. É por isso que a letra, por si só, ela mata. Mas a letra, ela precisa encontrar lugar na nossa vida. E há um grande desafio aqui, é que quando Deus nos prova, sabe o que Ele está querendo dizer? Olha, você já aprendeu, você já conhece, você já sabe, ok, beleza. Agora você vai degustar disso. Agora você vai provar. A vida com Deus, ela não acontece numa intelectualidade somente. Mas essa caminhada com Cristo, ela starta, ela começa a partir do coração. O coração é o centro das nossas emoções. E muitas vezes a gente olha para as pessoas e elas têm uma conduta moral que você diz assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa boa, ela faz tudo certinho, ela se veste bem, ela fala bem, ela executa bem. Isso é possível. Mas do que adianta você ter uma casca, um exterior,
mas um coração distante, que não é ensinável, que não foi tocado. Eu posso muito bem aparentar ser um cristão excelente, maravilhoso, ter uma conduta moral fantástica, mas ter o meu coração longe de Deus. E quando eu sou provado, é que eu revelo a quem eu amo e a quem eu sigo. Você se lembra da história de Jó? Jó, ele perdeu tudo. E é interessante porque Tiago, ele fala, em outras palavras, sobre isso, né? Que, olha, o rico, ele é como a flor da erva. Gente, aconteceu uma situação interessantíssima aqui na igreja. A gente comprou, você já viu, a gente colocou aqui umas jardineiras aqui no chão. E aí o jardineiro, ele veio, ele colocou aquilo, trouxe adubo, trouxe as sementes, as plantas, colocou, ficou um jardim lindo, 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 as flores vermelhas. Eu falei, cara, que coisa fantástica. Deu 2 semanas, estava tudo morto. Caíram as pétalas, tal. Eu falei, gente, que é isso? Morreu tudo, e a gente colocando água, tal. É isso. A rosa mais linda. Eu já dei várias vezes rosas para minha esposa e ela fica super feliz. Só que dá uma pena das rosas, daqui a pouco elas começam a murchar, não é? E é assim a nossa vida, gente. O tempo, passa. E Tiago, ele fala que rico, o dinheiro passa. Pobre, glorie-se na sua dignidade. Rico, as coisas passarão. Porque muitas vezes nós somos hiper preocupados com o externo. Mas Deus, ele se preocupa com o nosso coração. Por isso que essa verdade, ela precisa vir no mais profundo do nosso coração. Ei, você está passando por uma provação? Deus, ele está provando você, para que você tenha um coração diferente, para que você entenda o quanto Deus ama você. E aí você precisa entender, em primeiro lugar, é que quando nós somos provados, a gente precisa pedir a Deus, Deus, me dá sabedoria. Senhor, eu preciso de sabedoria. Senhor, eu me vejo sendo provado, eu me vejo passando hoje por uma dificuldade, uma situação bem difícil, eu preciso de sabedoria. E sabe o que é mais interessante? Olha aí, se puder projetar aqui o versículo de 5 em diante, olha só, o próprio Deus, ele é a fonte de sabedoria e ele nos dá a sabedoria. O versículo 5 diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e ele vai dar. Ele dá e ele não coloca impeditivo algum. Pensa comigo, Deus quer que você peque, Deus quer que você, usando o melhor português, Deus quer que você quebre a cara? Não. Deus é fonte de sabedoria e Ele quer te dar sabedoria. Se você precisa de sabedoria, peça. Deus não vai colocar empecilho nenhum para te dar. Então, em primeiro lugar, se eu preciso de sabedoria, eu preciso ir à fonte de sabedoria, que é Deus. Mas eu preciso entender também que quando eu sou provado, eu preciso conhecer o caráter de Deus, quem Deus é. Tiago, ele mostra para nós algumas características dessa personalidade de Deus aqui. Ele mostra para nós que é da natureza de Deus dar. Deus, ele dá, porque ele é fonte de sabedoria. Deus, ele é doador. A generosidade dele é ilimitada. A generosidade dele não conhece limites aqui na terra. Ele é Deus para todos. Ele dá liberalmente. Ele garante, ele não rejeita aqueles que o buscam. Os ouvidos dele estão abertos para a nossa oração. Se nós orarmos com fé, se nós pedirmos com fé, ele responde. Então, entenda, Deus, ele é um Deus doador. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria hoje aqui para você. O que você precisa hoje? O que você precisa da parte de Deus hoje?
eu sei, se você pedir uma Ferrari, talvez Deus não te dê uma Ferrari. Mas assim, se você hoje estiver extremamente cansada por conta de um problema que você vai enfrentando na sua casa, e você precise pedir assim, Deus, eu preciso de um renovo. Deus, Ele vai te dar um renovo. Pai, eu não sei como lidar com meu filho. Eu preciso de sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. Só que, como que a gente deve pedir? Tiago fala, peça como? Com fé, em nada duvidando. Peça com fé, em nada duvidando. Versículo 6, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento. E o texto fala, olha, não acredite que você vai receber, se você pedir duvidando, coisa alguma de Deus. Peça crendo. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero entender mais do teu amor. Me mostra. Me dá força. Me ajuda. E Deus vai te ajudar. Então, em segundo lugar, eu preciso entender que quando eu sou provado, eu preciso conhecer o caráter de Deus. Mas em terceiro e último lugar, quando eu sou provado, eu preciso orar com fé. Foi isso que a gente acabou de falar aqui. Eu preciso crer, preciso acreditar. Eu não posso duvidar. Por que eu duvido? Porque meu coração é enganoso. Eu preciso, eu sou muitas vezes como Tomé, eu preciso ver para crer, não é? Nós não somos assim? Eu preciso ver, porque se eu não ver, eu não vou crer. Ei, mas muitas vezes a gente ora pedindo ao Senhor por coisas que a gente não está vendo. E isso é fé. Fé é isso. Quando eu acredito em Deus, eu vejo Deus? Não, nós não vemos a Deus. Mas nós podemos, pela fé, ter a certeza que Ele existe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vê o vento? Não. Mas você sente quando o vento passa por você. Nós precisamos crer mais. Nós precisamos ter mais fé. Você precisa orar mais por isso. Senhor, eu preciso de mais fé. Eu preciso duvidar menos. E eu quero te dizer uma outra coisa. Na fé há lugar para dúvida. A gente não pode dizer assim, porque eu não posso duvidar, não. E muitas vezes nós duvidaremos porque nós somos humanos. Apesar do texto dizer aqui que a gente tem que pedir sem duvidar, e isso é a mais pura verdade, eu entendo que em muitos momentos, e a gente vê isso em outros textos da Bíblia, que por estarmos fracos, muitas vezes a gente se vê sem força, não é? Às vezes a gente não está fraco e a gente se vê sem força, e a gente duvida. Nesses momentos, Deus é tão bom, mas tão bom, que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, quando a gente está fraco. Preste atenção aqui numa coisa. Hoje, olha para os seus desafios, não como alguém que duvida que as coisas acontecerão. Hoje, olha para os seus desafios não com as lentes do pessimismo, mas hoje, olha para os seus desafios com a certeza de que, se Deus quiser, Ele pode fazer algo completamente diferente. Que Deus tem o poder para realizar algo muito diferente da minha expectativa. O texto, e aí para nós terminarmos, ele fala que nós precisamos ter sabedoria, buscar sabedoria. Mas por que nós não podemos por nós mesmos ter sabedoria? Porque nós somos falhos,
nós somos pequenos, nós somos falíveis, mas houve um que teve sabedoria, Jesus. Jesus, ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele fala acerca da sua pessoa, de ser o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E quando eu creio em Jesus, eu sou convidado a viver por meio dele. Jesus, ele diz lá, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele nos convida a caminharmos com ele e a vivermos por meio dele. Quando eu e você temos a oportunidade de caminharmos ouvindo aquilo que Jesus nos ensina e guardando no coração, nós encontraremos a sabedoria do alto, a sabedoria que Tiago fala aqui. Você precisa de sabedoria? Jesus é a fonte de sabedoria. Que Deus abençoe sua vida. Que você olhe hoje para os seus dilemas, não com as lentes da descrença, com as lentes do desespero, ou com as lentes do vai dar errado, mas que você caminhe com Jesus, aprenda com Jesus e viva pela fé. Que Deus te abençoe. Amém?